a igreja está sempre gloriosa com nós do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, o Senhor tem me confiado a estar assumindo uma tribuna e trazer a mensagem de Deus para a igreja. Muita responsabilidade, mas eu entendo que o Senhor viu algo que nem eu mesmo consigo ver em mim. E sempre falamos que somos obedientes à voz do Senhor, mas quando Ele nos convida a estar em lugares mais altos e maiores, nós questionamos e duvidamos a nossa capacidade. Então somos mentirosos, porque se quando estamos fazendo coisas pequenas falamos que confiamos no Senhor, por que nós não confiamos no Senhor quando Ele nos apresenta algo de grande valor? Se sentimos envelhecidos, incapazes, pequenos, então somos mentirosos, mas Ele é tão misericordioso que Ele nos ama de uma maneira incondicional. Quero aqui agradecer aos meus pastores por ter aceitado o meu nome como sugestão para estar trazendo a mensagem no primeiro dia. Quero aqui agradecer a liderança que lembrou de mim e elas me mandaram uma mensagem muito carinhosa, porque antes, eu sabia que era passageiro, mas era eu e a diaconisa Cris que estávamos à frente da liderança, e elas falaram que não seria justo não ser eu estar aqui pela história, ainda que rápida, mas eu vivi com eles, eu fiquei muito feliz e grata. Muito obrigado mesmo, obrigada a cada adolescente pelo tempo que passamos juntos, mas olha onde o Senhor me colocou. Então não é a retirada, não foi para que eu morresse, foi para que eu pudesse florescer em uma nova terra. Então se você foi remanejado de um lugar onde Deus não te explicou, entenda que você vai florescer numa terra fortificada pelo Senhor Jesus. Amém? Josué, livro de Josué, temático, nós temos um tema, Josué 1:9, aleluia, que diz assim o texto: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Texto muito conhecido e foi falado desde o início. Seja forte e corajoso, não temas. E é o nosso lema, né, irmãos? Todo mundo aqui já sabe que esse é o nosso lema aqui na igreja: seja forte e corajoso. E eu gostaria de estar trazendo para vocês a narrativa de Josué antes de chegarmos aqui. Porque parece que Josué toda a vida foi forte e corajoso. Quem era Josué? Como ele chegou aqui? Aonde que ele aprendeu a ser quem ele era? Então, Josué, lá no início, ele era conhecido como Oséias. O nome de Josué era Oséias, que significa Joshua, salvação, ou o Senhor é a salvação. Josué pertencia à tribo de Efraim. Ele recebeu, essa tribo, ela recebeu esse nome por causa de um dos filhos de José, lá no Egito. Quando José começou a governar e começou a ter os seus filhos, então o pai de Josué, Naum, era dessa tribo, que veio do nome do filho de José. Amém? Que significa frutífero, fértil, bênçãos em tempos de aflição. O nome Efraim significa isso: fértil, frutífero e bênção em tempos de aflição. Não há muitos relatos sobre o pai de Josué, só fala que ele é filho de Nun e veio da tribo de Efraim. Não existe a descendência de onde veio, por que veio, só relata que ele guerreava junto, junto com Moisés. Então não existe nada antes disso, apenas que ele era filho de Nun e pertencia à tribo de Moisés e guerreava junto ali com ele.
Israel. Só que, irmãos, não foi um mês, não foi 2 meses, não foi 3 meses. Foram anos e anos e anos. Nós louvamos aqui ao Senhor: ensina-me a clamar e a suplicar. Esse povo clamou desde o Egito. Lá no Egito eles já estavam clamando. Quando o Senhor levantou a Moisés como líder, foi para tirar o povo que estava ali, ó, sendo sobrecarregado. Mas também o texto diz que quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Então Josué não vem de um cenário de um povo mimizento, de um povo que não entendia o que estava fazendo. Josué veio de uma geração de homens valentes, homens guerreiros e mulheres também, porque o ministério do homem não fica em pé se ele não tiver alguém, uma mulher, uma auxiliadora. Porque senão não haveria ali, né, outros homens, outros filhos sendo gerados. Imagine se fosse só homem no Egito e não tivesse as mulheres. Morreriam todos e não teria mais pessoas, mais soldados. Então não foram só os homens guerreando na batalha. Havia ali mulheres que cozinhavam, mulheres que, né, catavam lenha, faziam alimento, faziam sopa, intercedia e dava estratégia, aconselhava. Nós temos a experiência de mulheres na Bíblia que eram conselheiras, né? Então eu entendo que todo esse trajeto, toda essa história, até que a gente chegue, aleluia, até que a gente chega aonde Moisés separa Josué e mais 11 para espiar a terra. Josué já guerreava muitas batalhas, e dentro dessas batalhas Josué teve perdas, porque ele não era soldado sozinho, havia um grupamento de homens que iam com ele na batalha. Então Josué, nessa formação dele, Josué perdeu amigos, Josué perdeu parentes, Josué deixou para trás muita coisa. Mas eu entendo que se ele não tivesse o coração rendido ao propósito, ele não daria sequência na promessa qual Deus fez lá no passado. De repente você está numa trajetória da tua mãe, na trajetória do teu pai. Há uma promessa liberada sobre a sua descendência, que o seu pai não viveu, que a sua mãe não viveu, que a sua avó não viveu. Ah, mas é minha irmã. Só que você é diferente. Josué, ele creu. O texto diz que quando eles voltam para dar a notícia a Moisés, o povo fala: mas lá tem gigante, mas lá tem isso, mas lá tem aquilo. Mas Josué diz: com o Senhor. Ele creu que a força do Senhor, juntamente com ele, eles derrubariam aquele gigante. Ele não olhou para a fragilidade da terra, ele não olhou para o problema, mas ele falou: mas lá tem algo diferente. Às vezes nós estamos olhando a problemática. O Senhor
Então, com quem ele tinha que colar? Ele ia colar com os murmuradores? Ele iria colar com aqueles que não gostavam de ir para a batalha? Ele colou com quem tinha força, com quem tinha direcionamento. Moisés teve direcionamento, mesmo em meio à murmuração. A Bíblia diz que o povo murmurava, o povo pedia para voltar para o Egito, porque eles foram perdendo a fé ao longo do caminho. No meio da adversidade, o povo murmurou.
Sigamos para o lado, o povo murmurando, e o Senhor chama ele, escreve a tábua da lei, o Senhor chama ele, e renova a aliança, e o povo perguntando, e ele sabia que ele não tinha mais direito de entrar na terra prometida. Se fosse eu, se fosse você, sabendo que não iria desfrutar, tinha desistido. Eu vou guerrear por quê? Não vou entrar. Eu vou liderar para quê? Se eu não vou colher os frutos. Só que Moisés não desistiu e deixou isso também como referência para Josué. Quando vierem as aflições, as perseguições, os levantes, não desista do processo. Não desista da chamada. Vai carregar marcas. Eu fiquei refletindo, Jesus, ele era um guerreiro. Imagina o corpo desse homem. Quantas marcas lança? Quantas marcas? Eu cheguei até a me questionar, será que algum dia, Senhor, em meio a isso tudo, ele foi ferido gravemente? Porque é fácil ler o texto e entender que Josué sempre guerreou. Mas será que em algum momento ele foi alvejado a ponto de ter que parar um pouco? O texto não diz que ele parou. Mas se a gente for olhar, irmãos, ele era humano. E eu me fiz essa pergunta. Estar à frente de uma liderança não quer dizer que você vai ter êxito 24 horas, não. Haverá momentos que você vai ser ferido, que você vai ter que parar para poder cuidar da sua ferida. Chamado dói, chamado custa caro. É o sangue espiritual que a liderança derrama. É fácil cobrar, é fácil perseguir, mas ninguém vê as marcas que a liderança carrega. Ninguém vê, irmãos. A missionária manda aqui, sangue de Jesus tem poder. O que a casa dela passou para que esse congresso acontecesse? Diaconisa Cris, o que aconteceu na vida dessa mulher, irmãos? Só que vocês estão vendo aqui, ó. Está acontecendo. Entendi. A mulher errou, né? Mas vocês não sabem o que foi a peleja. Não sabem, irmãos. Seja forte, seja corajoso. De repente você aí no teu nome que viu algum defeito, mas poderia ter sido melhor, né? Foram fortes, foram corajosos, perseguiram para o alvo, não desistiram. A divisa é chamados à coragem. Irmão, não é fácil não. Para mim estar aqui, eu até compartilhei com a minha pastora, eu fiz o meu esboço no velório do meu pai. Eu conversava com as meninas, eu vou sentar para fazer o meu esboço. Não, já tenho algumas coisas anotadas, mas eu não tinha formulado ele. Até que o telefone não chegou. Ó, meu pai passou mal. 5 minutos depois, meu pai já morreu. Eu falei, Jesus. E ali eu passei o que eu tinha que passar. E quem vai? Michele. Somos 5 irmãos. Quem vai resolver? Michele. Aí eu liguei pra ela. Aí eu liguei pra ela, eu mandei mensagem pra Raíssa. Aí tentei falar com Simone. Aí tentei ligar pro meu esposo, não consegui. Aí Simone já me respondeu, Raíssa já me respondeu. E a lágrima vindo dos meus olhos, eu falei, minha filha não pode me ver assim. E eu segurando, e ela não começou. Aí eu fui pro banheiro, dei um grito. E gritei, 5 minutos. Lá veio o rosto, eu falei, minha filha tá chegando. Quando ela chegou em casa, eu tava, mãe, irmão também. Só que antes dela chegar, irmão, a aflição da minha alma, ela saiu dentro daquele grito. Porque eu lembrei de tudo que eu fiz. O quanto eu pelejei, pai, vim pra cá, pai, fica aqui, pai, não sei o quê. Não. Falei, pai, em nome de Jesus, o Senhor não tem recurso. Vai fazer o que aí? Fui na casa dele pra buscar ele. Não, eu quero ficar na minha casa, do meu jeito, na minha liberdade, da forma que eu gosto de viver. Então, irmãos, quando a notícia chega, é duro. E aí eu fui resolvendo questão de dinheiro para poder ir para lá e tal.
chorar, eu não posso chorar, eu não posso chorar. Eu vou chegar lá, como que eu vou encontrar minha irmã? Minha irmã não pode me ver assim, minha irmã não pode me ver assim. E eu lembrei do congresso. E o Senhor falou para mim: seja forte, seja corajosa, é com você agora. Eu falei: Jesus. E aí eu já sequei, o cara do Uber me olhou pelo retrovisor. Aí a moça me ligou: tá onde? Eu falei: calma, eu vou chegar e tal. Aí a assistente social, né, que fica entrando em contato com a gente, falei: moça, olha só, eu tô saindo da Zona Oeste. Até eu chegar aí no Itaboraí, 4 horas da tarde, em Ponte Niterói, vou chegar para 6, 7 horas da noite. Ela: minha filha, eu falei: eu sou de longe. Aí cheguei lá, fui na casa dele, pegar a documentação e tal. Fui para o hospital para poder fazer a burocracia do óbito. E quando eu entrei na casa dele ali, eu pranteei. Aí eu olhei essa Bíblia aqui. Essa Bíblia que era dele. E eu falei assim: é agora. E abri: seja forte e corajoso. E o texto diz: levanta-te, pois agora passa desse Jordão. Eu falei: Jesus, amanhã minha mãe vai vir para cá. Como que eu vou estar frente a essas meninas? Não sou a mais velha, só do meio. E sempre é a Michele. Sempre é a Michele. E aí eu peguei a caneta e o Senhor começou a falar comigo. E eu comecei a anotar e comecei a pesquisar. E o Senhor falou, o Espírito Santo falou comigo assim: quantas vezes ele fala para ele: seja forte e corajoso? 3 vezes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Josué nunca esteve sozinho, porque o Deus Pai levanta-te, seja forte e corajoso. Deus Filho, seja forte e corajoso. Deus Espírito Santo, seja forte e seja corajoso. E atravessa esse Jordão. E eu falei: Espírito Santo, muito obrigada. E o Senhor me sustentou. Minha mãe chegou, eu consegui brincar ali. Resolvi tudo que eu tinha de resolver. Os pastores falando comigo, né? E eu passando para eles o que estava acontecendo. Chegou uma hora que o aniversário ainda tentou fazer graça lá para não liberar a documentação. Mas para vergonha do inimigo, eu estou aqui. Estou de pé. E eu estou podendo concluir o que Deus quis e quer que eu faça através da palavra dele. Porque todas as vezes que o Senhor confiar algo na tua vida, você vai viver antes, durante, ou você vai viver depois. Quando Moisés fala ao povo que Josué seria o sucessor dele, ele esperou 45 anos. Lá em Deuteronômio 31, 32, diz que o Senhor, Deus fala para Moisés chamar Josué, apresenta ele como sucessor. Após isso, chama ele para poder fazer um cântico, renova a aliança. Moisés relembra ele sobre a Torá e anuncia o povo. Passa-se ali 40 anos, 45 anos, até a morte de Moisés. As coisas do Senhor não é de qualquer maneira. Se tem uma promessa na sua vida, ela pode levar 1 mês, 2 meses, ou 45 anos para acontecer. Nesses 45 anos, a Bíblia não me diz que Josué parou. Não me diz que Josué se acomodou. Não me diz que ele não foi mais para a guerra. Eu já sou livre, já ungido. O texto diz que Moisés já havia colocado a mão sobre a cabeça de Josué. Já estava consumado. Já estava decretado. Só que ele continuou lutando. 45 anos até que acontecesse esse momento. E a Bíblia diz que não houve. Aqui, ó. E não houve profeta igual a Moisés.
Um homem tão grande, que fez tão grandiosas coisas e não desfrutou do suor e da força do seu braço. Estranho, porque lá em Gênesis Deus diz como é que é o nome dele? Não, Adão, que o homem tinha que comer de quê? Da força do seu braço e do suor. E Moisés guerreou, suou, passou tudo que tinha de passar e não recebeu aquilo que era direito dele. Por causa da desobediência no momento da sua aflição. Então, quando o Senhor ele nos direciona que nós temos que ter a paz, o discernimento, a sabedoria, e o provérbio diz que prudente é o que cala. Como é que essa fala? O que se cala. Da sabedoria do fato. Como se cala na afronta. Como é que é? Aleluia, Jesus. Seja prudente no calaniço, alguma coisa assim? Mas vocês já devem ter ouvido alguém falar que sabe aquele que fica calado quando alguma coisa acontece, né? Se Moisés tivesse esperado um pouquinho, se ele tivesse se retirado do meio daquele povo para respirar, irmãos, ele tinha entrado. A resposta branda calma furou. E o que ele fez? Ah, vocês querem água? Toma água. Perdeu. Fração de segundo. Numa fração de segundo. Mas a mesma Bíblia diz para mim que aquele homem que estava ao lado da cruz, naquela pequena oração, Jesus disse que para ele: ainda hoje estarás comigo. Então, da mesma forma que você pode perder o governo, da mesma forma que você pode perder uma promessa, você também pode fazer algo extraordinário diante do Senhor Jesus. Josué teve um posicionamento extraordinário diante de Deus. Ele fez o diferente. Ele tinha um caminho, ele tinha direção, mas ele não se acomodou com o que ele já tinha. Ele fez uma oração diferente. Deus, enquanto não saímos daqui vencedor, o sol não se põe e a lua não se ergue. De repente, o que falta na minha e na tua vida para entrar na sala da promessa é fazer aquilo que você ainda não fez. É aquela oração que Jesus está te cobrando, há muito tempo, e você estava mesmice. Não, eu estou fazendo óbvio. Me ensinar assim, eu vou viver assim. Me ensinar assim, eu vou guerrear assim. Me ensinar assim. Só que Deus está esperando o extraordinário. O Deus de obras completas. Só que para mim viver o extraordinário, eu tenho que fazer aquilo que ninguém fez ainda. Chamados à coragem. Para mim, para eles, não importa se você está aqui todo dia. Isso é o básico. Não importa se você acha que você está fazendo a sua melhor. O que vai fazer a chave virar é quando você tomar um posicionamento diferente de tudo aquilo que Deus espera de você. Seja forte e corajoso. Lá atrás, em Deuteronômio 31, quando Josué vai fazer a oração dele, quando ele vai renovar a aliança, Deus diz para ele isso. Eu até marquei aqui. Lá atrás, 40 anos atrás, Deus já tinha falado para Josué: seja forte e corajoso. E Josué passa isso por povo: olha, sejamos fortes, sejamos corajosos, porque vamos entrar na terra que mana leite e mel. Então, quando a gente entra aqui em Josué 1:9, seja forte, seja corajoso, Deus já tinha falado com ele quando a unção desceu. Seja forte e seja corajoso. Isso mostra que a promessa dele se renova a
13, 14. A gente não sabe o tempo que vai levar para que vocês entrem no lugar onde Deus prometeu que vocês vão entrar. Não sabemos, só que vocês não podem parar no meio do caminho. Vocês não podem desistir no meio do caminho. Ah, eu já tenho uma promessa, não. As marcas de Cristo, as marcas da cruz, as marcas da promessa. Porque é muito fácil chegar e sentar quando tudo já está resolvido. Mas quando você tem história, quando você tem um legado, é muito mais prazeroso. Porque você vai pegar Jesus aonde você chegar. Você vai falar que Deus fez na sua vida, que você passou, que você suportou, que você foi forte, que você foi corajoso. Você não caiu de paraquedas. Irmãos, em nome de Jesus, falamos de força, falamos de coragem, mas antes de tudo isso, começa lá no Éden. Não coma da fruta da árvore. A obediência.